Eu acabei de terminar de assistir o episódio de Shingeki no Kyojin. Não acabei de terminar, faz um tempinho que eu terminei de assistir. Mas esse episódio ele ficou na minha cabeça, eu tô pensando sobre esse episódio, tô fritando aqui com os meus pensamentos, o que tá me levando a gravar esse vídeo aqui. Esse episódio, ele é muito polêmico, né? O final do mangá de Shingeki no Kyojin, ele é meio polêmico, tem muita divisão de opinião em relação a esse final, em relação a pontos específicos da história. Eu não quero necessariamente falar sobre isso, assim, eu quero mais falar sobre alguns pontos do final desse episódio, né? Desse episódio final, que realmente pipocaram algumas reflexões na minha cabeça, assim, reflexões que são muito profundas, são meio pesadas, assim, e que eu considero bem legais, assim, bem pertinentes de serem comentadas. Eu tô falando especificamente do diálogo entre o Zeke e o Armin, assim, que realmente ele foi um ponto, assim, que mais puxou ali na minha cabeça ali pra mim começar a pensar um pouco sobre isso, assim. O Armin e o Zeke, eles começam meio que a conversar ali um pouco em relação à origem da vida, né? O Zeke fala sobre a origem da vida na Terra, basicamente um conjunto de aleatoriedades que acontecem no nosso universo que possibilitou o surgimento da vida e que como essa vida, ela para poder sobreviver, né, nesse processo evolutivo que aconteceu no decorrer das espécies, ela buscou alguns mecanismos para poder se autopreservar. E um desses mecanismos seria o medo, né? O medo da própria morte, o medo de acabar a existência, de ser extinguido. E para isso a gente sempre vai buscar se reproduzir, né? Então, basicamente eles estão falando sobre um processo evolutivo que foi selecionado pela nossa espécie, né? どうして？それはまだ増えるためか？種を存続させることが君にとってそんなに大事なのか？ E quando você para pra pensar nessa fala do Zeke, você realmente começa a fritar um pouco a cabeça, assim, porque, tipo, de fato, se a gente for considerar as teorias evolucionistas, a teoria mais aceita em relação à origem do universo, a gente é basicamente poeira estelar. A gente é um conjunto, uma aleatoriedade complexa de vários átomos e moléculas ali que foram interagindo durante milhares e milhares de anos até surgir o planeta Terra, até que condições específicas possibilitaram que o conjunto dessas moléculas e átomos formassem os seres vivos, e durante milhares de anos esses seres vivos evoluíram até chegar no que a gente é hoje, até as espécies animais, até os seres humanos que a gente tem hoje. A gente é basicamente um conjunto de aleatoriedade de poeira estelar. E como, durante todo esse processo evolutivo, coincidentemente, a gente acabou adquirindo consciência em relação a nós mesmos. A gente acabou adquirindo emoção, que foram características, comportamentos que foram selecionados durante todo esse processo evolutivo. A gente pensa simplesmente porque um conjunto de fatores aleatórios possibilitou que algumas moléculas ele interagissem, conseguissem formar um sistema nervoso, e esse sistema nervoso ele foi selecionando aspectos que foram sendo selecionados para poder preservar a própria espécie. A gente sente emoção, a gente sente medo, a gente sente raiva, a gente sente felicidade, porque esses sentimentos eles foram selecionados durante a nossa evolução. E esse processo, quando a gente para pensar sobre ele, a gente começa a ver que, cara, a gente é realmente muito insignificante. A nossa vida é um conjunto de fatores aleatórios que possibilitaram que a gente existisse, e dentro de toda a imensidão do universo, não só do universo, até se você pensar num contexto mais macro, de dentro da própria evolução da humanidade, dos seres vivos, a gente é muito insignificante. A gente, enquanto indivíduo, não é nada, não é absolutamente nada. O período que a gente existe não significa absolutamente nada. E essa linha de diálogo entre os dois personagens, ela acaba encontrando outro caminho ali quando o Armin encontra uma folha ali no meio da areia, né? E ele lembra de como que ele se sentia feliz simplesmente pelo fato dele correr junto com seus amigos no meio de um bosque. Como simples coisas que aconteceram na vida dele, o fato dele ler um livro, dele pensar sobre as coisas, trazia sentimentos de felicidade, e que aquilo era o suficiente para ele poder estar vivo, né? Para ele poder se sentir satisfeito com a própria vida. E o Zeke, que é o outro personagem, ele tem esse mesmo insight, assim, basicamente quando ele vê
a bola de beisebol na mão do Armin, né? Então ele lembra de como que ele se sentia quando ele jogava beisebol com um amigo dele. E aí, basicamente, a partir dessa linha de diálogo, esses dois personagens eles acabam mostrando pra gente como que, mesmo que a nossa vida ela seja insignificante, mesmo que os nossos sentimentos eles sejam fruto de um processo evolutivo e que nada faz sentido na nossa vida e que a gente vai morrer de fato, que a gente tá fadado a morrer, existem pequenas coisas na nossa vida que a gente raramente presta atenção de fato, que fazem com que a nossa vida faça sentido. A gente não precisa de um propósito maior, a gente não precisa ser um grande evento dentro do universo, dentro da humanidade, para que a nossa vida faça sentido. O sentido da nossa vida tá nos acontecimentos que estão dentro dela. Eu não sei se eu fui claro, eu não sei se... As minhas gatas, elas estão fazendo um fuzuê. Eu não sei se eu fui claro, eu não sei se eu fui completamente claro nessa explicação em relação a esse pensamento, mas isso me pegou um pouco porque muitas vezes na minha vida eu fico pensando sobre como que a minha vida poderia ser e como minha vida seria muito melhor se ela estivesse em uma outra situação, se eu tivesse conquistado alguma outra coisa, e se eu estivesse em algum outro momento no futuro, ou se eu conseguisse alterar o meu passado. E eu acabo esquecendo nessas reflexões de olhar o meu presente, olhar as coisas boas que fazem parte da minha vida agora e como o significado da minha vida ela pode estar atrelado nas simples coisas que eu faço no meu dia a dia que me fazem sentir vivo e que me fazem sentir bem comigo mesmo. Da mesma forma que o Armin e o Zeke, eles se sentem felizes simplesmente por correr em um pasto ou de jogar bola, eu também tenho coisas que são simples na minha vida, do meu dia a dia, do meu cotidiano, que me fazem sentir bem também. Obviamente, a gente vive numa estrutura social, cultural e econômica que limita a forma como a gente vive, né? A gente não tem liberdade simplesmente de viver da forma que a gente quer viver, de ter o que a gente quer ter, no lugar que a gente quer ter e tal. A gente está restringindo pelo modelo social, econômico, político, cultural que a gente vive. Inclusive, liberdade é um tema que é muito discutido em Shingeki no Kyojin, e especialmente nesse último episódio. Inclusive o Eren, em um momento do episódio, ele fala: a gente é escravo da nossa busca pela liberdade, pelo nosso desejo pela liberdade. E sim, a gente é limitado pelo contexto que a gente vive, pela situação que a gente vive, mas mesmo limitado, mesmo que a gente esteja vivendo nesse mundo merda, nessa situação merda, existem situações, existem coisas que podem nos fazer felizes, podem nos fazer bem. E esse tipo de reflexão é muito legal. É meio clichê, né? A gente ouve sempre falar, as pessoas falarem de tipo, a felicidade é o que a gente encontra nas pequenas coisas. Mas de fato a gente nunca para pensar de fato nessas coisas. A gente sempre está pensando naquilo que a gente quer conquistar, naquilo que a gente quer obter, naquilo que a gente quer ter. E de fato a gente passa a maior parte da nossa vida insatisfeito com as coisas que a gente tem. E eu acho que essa reflexão de pensar na nossa própria insignificância, de como que a nossa vida é limitada dentro de um contexto cósmico, social, dentro de um contexto dentro da humanidade mesmo assim, eu acho que isso possibilita que a gente consiga ver as coisas à nossa volta de uma forma mais clara, assim, de tipo, eu tenho as minhas próprias limitações, mas como a minha vida é curta, eu posso simplesmente aproveitar as coisas que eu tenho para poder viver a minha vida da melhor forma que eu posso vivê-la. A vida, ela continua acontecendo enquanto a gente está fazendo planos em relação a ela. Eu não vou ser mais feliz no futuro. Pode ser que de fato aconteça alguma coisa na minha vida que me faça ficar mais feliz, que eu consiga uma conquista que vai me deixar mais feliz, mas enquanto eu tô fazendo esses planos, enquanto essas coisas não acontecem na minha vida, a minha vida ela continua acontecendo, eu continuo vivendo ela e o tempo vai passando. O meu tempo que ele é extremamente limitado, dessa vida que é extremamente limitada e dessa vida que é extremamente insignificante. E esse diálogo entre o Zeke e o Armin, e o diálogo entre o Eren e o Armin, entre o Eren e a Mikasa, meio que me pegou nisso, assim, sabe? Tipo, o quanto a gente meio que esquece de viver um pouco a nossa própria vida. Mas enfim, esse episódio pra mim foi muito bom, assim, independente da polêmica envolvida no final do mangá, independente de diferentes opiniões, eu realmente gostei muito do episódio, principalmente por ele simplesmente me possibilitar esse tipo de reflexão, assim, tipo, pra mim isso valeu toda a experiência, toda a história que eu tenho envolvida com Shingeki no Kyojin. Eu comecei a assistir esse anime e ler o mangá há muitos anos atrás. Eu era um adolescente, eu tava no meu ensino médio, e hoje, com 26 anos de idade, eu finalmente tenho a possibilidade de contemplar o final dessa história. Mas no geral é isso, eu tô realmente fritando muito, acho que eu não falei nem metade de tudo que eu tô pensando em relação a esse último episódio de Shingeki no Kyojin. Acho que o principal ponto desse vídeo pra mim é que, cara, vive sua vida. Realmente, existem muitas coisas que vão te deixar insatisfeito no momento da sua vida atual, mas existem pequenas coisas que você pode aproveitar, que estão dentro do seu alcance e que vão te fazer feliz e que vão te deixar satisfeito em relação à sua própria vida. A sua vida é muito curta. A sua vida
é muito limitada. Não fique perdendo tempo pensando no que pode acontecer no futuro. Viva agora. Não fique sofrendo por coisas que não aconteceram ou que podem acontecer no futuro. Viva o seu momento nesse momento. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo. Valeu, falou e até mais.